São Paulo, uma cidade curiosa, está entrevistando Assis Ângelo. O Assis Ângelo, ele é especialista em Luiz Gonzaga. Sabe tudo, ou quase tudo. Dá para saber tudo sobre o Luiz Gonzaga? Não, não dá. É como você fazer essa pergunta para quem acha que conhece o Brasil. Ninguém conhece o Brasil. E eu quero deixar, de certa forma, até claro que eu não sou especializado em Gonzaga. Eu me aproximo o máximo possível de Brasil. Eu quero conhecer cada vez mais este país para transferir não só para os meus filhos, meus netos, mas os filhos de quem está chegando. Você fala em termos de folclore e de cultura, é uma fonte inesgotável. É inesgotável. O Brasil é um país que até hoje ninguém conhece. É um país desconhecido. O Brasil é tão grande, são mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E tem regiões que são completamente desconhecidas, onde ninguém brasileiro nenhum pôs os pés ainda. Vive-se no Brasil as grandes cidades, as metrópoles. Fora de São Paulo, fora do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, algumas grandes capitais, o resto pouca gente conhece. Enfim, são mais de 6 mil municípios conhecidos, veja você. Agora, vamos ver as terras que tem, as terras ditas de ninguém. Então vamos lá. Assis Ângelo é jornalista, estudioso, escritor. Como é que eu posso definir você? Pesquisador? Eu sou um brasileiro. Agora, antes, nasci na Paraíba, em João Pessoa, moro em São Paulo há mais de 30 anos. Costumo brincar dizendo que a irresponsabilidade dos vereadores desta cidade de São Paulo me fez também paulistano, exatamente por, durante tanto tempo, eu tentar entender, descobrir e entender não só São Paulo, mas o Brasil para brasileiro. Eu acho que está na hora de os brasileiros descobrirem e passarem a amar mais o Brasil. A gente, em cada esquina que passa, em cada bar, em cada casa noturna, são todas com nomes estrangeiros. A gente esquece da nossa língua. Então, eu acho que a pesquisa, qualquer cidadão é pesquisador. Qualquer um, qualquer curioso é pesquisador. Agora, aquele que investe mais a sua própria vida para descobrir o Brasil e a sua cidade, esses, infelizmente são muito poucos. Está na hora, repito, de trazer a consciência do Brasil para os brasileiros, grosso modo falando. Luiz Gonzaga, já quero tirar uma outra dúvida. Ele entrou na sua vida ou você entrou na vida dele? Bom, eu sou da safra de 1952. Cresci ouvindo Luiz Gonzaga, Manezinho Araújo, Jacques do Pandeiro, os cantadores repentistas, lendo folheto de cordel. Quer dizer, a cultura popular sempre fez parte da minha vida. Como adolescente, como criança, adolescente, como adulto também. Isso se impregnou de tal forma na minha mente, na minha consciência, que eu não consigo, não me imagino sem fazer isso, sem tentar entender e conhecer melhor o Brasil. Então, o Luiz Gonzaga entrou na minha vida de repente, eu não sei como. Ele foi um personagem, como tantos outros personagens que existem na nossa vida cotidiana. Então, o Luiz Gonzaga, o Manezinho, o Jacques, todo esse povo, essas pessoas fantásticas, elas faziam exatamente, de maneira diferente, certamente, porque cantavam e tocavam, o que eu faço. Eu não canto nem toco, embora tenha feito música na Universidade da Paraíba, mas não entendo, não segui essa carreira, segui a carreira de jornalista. Então, como tal, entrevistei Luiz Gonzaga algumas vezes, no tempo que eu era repórter da Folha de São Paulo. A partir daí, isso foi na década de 70, no comecinho da segunda metade dos anos de 1970. A partir daí, a gente foi criando uma certa intimidade. Quando ele vinha a São Paulo, era comum ele me telefonar. E nós nos encontrávamos nos hotéis, nas ruas, saíamos, batíamos papo, tomávamos cerveja, coisa que nunca ele fazia com outras pessoas, não se deixava fotografar fazendo isso, embora nesse livro, Dicionário Gonzaguiano, haja uma foto que eu tomei a liberdade de publicar, uma foto comigo, ele e o padre João Câncio, que foi o fundador, junto com Gonzaga, da Missa do Vaqueiro, lá em Serrita, interior de Pernambuco. Quer dizer, o seu contato inicial com Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, foi por meio do jornalismo? Como profissional de jornal. E aí você já foi amadurecendo, explorando cada vez mais o conhecimento e chegou a escrever esse livro e mais algum? Não. Em 1989, nessa época eu trabalhava na TV Globo, e tinha acesso, naturalmente, às notícias que chegavam a cada segundo, né? Então, na manhã do dia 2 de agosto de 1989, recebemos a informação que Luiz Gonzaga acabara de morrer. E o livro, eu vou contar para vocês, ele estava já em gráfica. Logo depois eu pedi para suspender. Passou um tempo, terminei lançando esse livro, ainda em 89 para 90, exatamente em 1990, lançamos a Bienal do Livro.
E o tempo passou, muita gente fui amealhando muito mais informações e, de repentemente, eu me vi na obrigação não só de atualizar o livro que eu tinha feito sobre Luiz Gonzaga, mas por que não fazer outro? Então, esse Dicionário Gonzaguiano é um livro completamente diferente de Eu Vou Contar para Vocês, que foi lançado em 1990 na Bienal do Livro de São Paulo. Tá, você tem alguma informação que chega a comover a gente, que foi o momento do falecimento dele? Como foi a morte de Luiz Gonzaga? O Luiz Gonzaga, antes de mais nada, ele era uma espécie de Don Quixote da música brasileira a partir do Nordeste. Ele trouxe para o Sudeste e para as demais regiões do Brasil e fora do Brasil também o homem valente, o vaqueiro com a sua roupa de couro, o homem courado, de chapéu de couro, botas, enfim. Ele trouxe essa figura na música brasileira, ele pôs essa figura da música brasileira, encontrou em Lampião uma espécie de alter ego, por exemplo, por causa exatamente da vestimenta. Então ele trouxe isso, ele abandonou o terno e gravata no começo da carreira dele, ele se vestia com terno e gravata, era bem alinhado e tal, e se parecia muito, inclusive, com Carlos Gardel, ele seguia o modelito do Gardel. Eu conto isso nesse livro, Dicionário Gonzaguiano. Mas o Gonzaga era tão brasileiro, que ele deixou todas as invencionices, todas as eventuais influências da música estrangeira para apostar na música nordestina, dita nordestina, e na música brasileira. Deixou 526 músicas gravadas, um dos maiores repertórios da música popular brasileira. E já que estamos falando de números, foi e é até hoje o único artista da música brasileira mais biografado. Veja você, 24 livros sobre Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Esse artista é um artista que deve, com toda certeza, ser levado para as escolas para mostrar a grandeza do homem do Nordeste, do homem nordestino, do homem brasileiro. Voltando para o momento da morte, me explica aquela história. E para todos nós. Eu disse que ele viveu muito tempo, o tempo dele era descobrir coisa e falar de Brasil. Ele ficou internado por 42 dias num leito do Hospital Santa Joana, em Recife. Isso em 1989. Ele sofreu, evidentemente, mas ao invés de ele se lamentar, coisa que ele nunca fez, eu nunca vi Luiz Gonzaga se lamentar de nada, no hospital, mesmo sentindo dores, ele não chorava, ele não se lamentava, ele não dizia que estava doendo no canto, ele aboiava. O aboio vamos dizer assim, um aboio é uma espécie de hino do cidadão do sertão mais bruto do Nordeste com relação à boiada. É o canto de chamariz de aboio de tanger a boiada. Cante pra gente, vamos ver como é que é. É terrível, eu não sei mas fazer, vamos lá, só pra gente conhecer. Em letras, nas vogais, né? Hey boi, hey, 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 show! É assim que vai. São 5 letrinhas, A, E, I, O, U. Em cima dessas letrinhas A, E, U, é cantado o aboio. E Luiz Gonzaga... E assim se foi Luiz Gonzaga. Ao invés de chorar, ele aboiou. Quantos anos tinha o Luiz Gonzaga quando morreu? 76 anos. Morreu de quê? Morreu vítima de uma série de problemas. Complicações. Complicações. Enfim, de morte morrida. Como é que ele entrou na música? Muito curioso. Essa pergunta é curiosa porque ele era menor de idade, estava ali com seus 17 anos, lá em Exu, uma pequena cidade encravada em Pernambuco. Ele se apaixonou por uma jovem, também de menor idade, filha do dono da cidade, dos Alencar, que mandavam na cidade. E ele, humilde, paupérrimo, como a família toda dele, ele se apaixonou. Mas, evidentemente, que isso não ia dar certo. O que aconteceu foi, no belo domingo, ele foi à feira, encheu a cara, bebeu bastante, comprou uma peixeira, armou-se e foi tirar satisfação com o pai da jovem. Uhum. Quando o pai da jovem vê Luiz Gonzaga em que estado ele está, e a arma, né, na cintura, ele afina, no melhor sentido, experiência, né, artimanha. Então ele saúda Luiz Gonzaga. Há quanto tempo, Lula, você não vem aqui, vem mais vezes e tal? E então ele, né, faz de conta que está tudo bem. Lula, era o menino Luiz Gonzaga. Então ele dá meia volta, vai embora e continua bebendo. Nesse meio tempo, o pai dessa menina vai falar para a dona Santana e seu Januário o comportamento de Lula, do Luiz Gonzaga. E quando o Gonzaga chega em casa, leva uma surra tremenda. Resultado, ele foge de casa, pega um trem e vai para o Crato, lá em Ceará. Se alista no Exército, e no Exército ele vira tocador de corneta, bico de aço, 122. Ele antes tinha se submetido a um concurso para a escolha de sanfoneiro para o grupo musical do Exército,
mas ele não passou, porque ele não conhecia nenhuma nota musical. Tá certo? Mas ainda assim ele ficou durante 10 anos seguidos servindo o Exército. 122 é o número do soldado Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, exatamente. Temos fotografias nesse livro aí dele, do velho bom Luiz Gonzaga. Enfim, é uma história muito comprida, muito grande, Gil. É uma coisa... Gonzaga é para ser descoberto. A obra do Gonzaga está em várias línguas. Inesgotável. É inesgotável, porque o repertório dele é longo, 526 músicas ele deixou. Ele gravava músicas dele, músicas de outras pessoas, gêneros os mais diferentes, gravou desde chorinhos a valsas, quer dizer, ele gravou tudo. Quer dizer, é um artista que exemplifica bem a grandeza do Brasil. Um artista que fez um gênero musical, o baião. Um cara que fez o forró. Um cara que ele dizia assim, olha, meu filho, me chama de rei do baião. Mas pode me chamar também de rei do forró, de rei da marchinha junina. Eu trouxe tudo isso no balaio. Trouxe mesmo. E aí tem uma música que ele diz, quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, ele diz que traz um monte, traz maracatu. E todos esses gêneros, realmente, ele gravou, ele deixou na discografia.